Outra reação de ésteres que eu não comentei na aula principal e estou comentando agora, são os processos de reduções de ésteres, tá? Os ésteres, eles podem ser primeiramente reduzidos a aldeídos, formando de um éster um aldeído e um álcool, ou eles podem ser reduzidos diretamente a duas moléculas de álcool. Existem reagentes que permitem a redução de éster para aldeído, quando isso é desejável, e existem redutores muito fortes que promovem diretamente a redução do éster para duas moléculas de álcool. Como exemplo de redutores fortes que promovem a redução completa e direta de um éster a duas moléculas de álcool, existem vários, tá? Mas eu posso falar aqui como exemplo de dois, que é o hidreto de lítio e alumínio, e esse reagente aqui, o bis-2-metoxicetox alumínio hidreto de sódio, que é uma marca registrada, tá? Esse reagente possui uma marca registrada chamada Redal. Esse reagente aqui, tanto o Redal quanto o hidreto de lítio e alumínio são fortes o suficientes para promover a redução direta. Entretanto, o Redal ele tem uma grande vantagem em relação ao hidreto de lítio e alumínio, que é a sua solubilidade em solventes orgânicos. O hidreto de lítio e alumínio ele é muito insolúvel, então, normalmente, as reações com hidreto de lítio e alumínio precisam ser feitas empregando éteres como solventes. Só que, às vezes, o éter, ele não dissolve o éster muito bem. Pode acontecer isso, você pode ter alguns problemas de solubilidade. Então, o Redal ele apresenta a vantagem que ele é solúvel em boa parte dos solventes orgânicos. Inclusive, ele é comercializado numa solução desse reagente em solvente orgânico. Então, isso na prática da síntese orgânica facilita bastante. Mas, em termos reacionais, eles são equivalentes. São redutores fortes para promover a redução direta de um éster a duas moléculas de álcool. Quando se deseja parar no aldeído, ou seja, fazer a redução parcial do éster, você deseja reduzir o éster a aldeído e depois fazer outra reação com esse aldeído, aí o reagente empregado é esse aqui, o hidreto de diisobutilalumínio, que conhecido comercialmente como Dibal-H. Esse reagente é um redutor parcial, porque ele só tem um hidreto para transferir. Então, ele é um redutor mais fraco do que o hidreto de lítio e alumínio e o Redal, por exemplo. Nesse caso, por ser um redutor mais fraco, menos potente, é desejável, nesse caso aqui, quando você não deseja a redução total, você quer parar na redução parcial, ou seja, converter um éster em um aldeído. Então, esse reagente de Bal é muito importante na síntese orgânica para esses casos. Ele é um redutor seletivo de ésteres a aldeídos. Outra reação que os ésteres também fazem é a adição de reagentes organometálicos. Aqui, como exemplo, nós temos a adição do cloreto de metil e magnésio, né? Um reagente de Grignard, a uma acetona. Essa reação vai ser vista em detalhe numa aula futura, quando eu estiver falando de reação de aldeídos e cetonas, né? Com química de aldeídos e cetonas. Mas isso é uma reação que está em todos os livros, muito clássica de aldeídos e cetonas, que é a adição de reagentes organometálicos a, no caso aqui, a acetona, por exemplo, promovendo a adição da metila nesse carbono e depois, por neutralização, a formação de um álcool terciário. Então, aldeídos e cetonas são muito reativos a reagentes organometálicos para a formação de produtos de adição, cujo produto normalmente sempre é um álcool.
Os ésteres, eles também reagem com reagentes organometálicos, assim como aldeídos e cetonas. A diferença é que eles adicionam 2 reagentes organometálicos. Então, no caso, quando você reage, por exemplo, aqui, o acetato de metila com o metil, com, digamos, o cloreto de metil magnésio, ele vai reagir com 2 moléculas de cloreto de metil magnésio e vai formar o mesmo álcool da reação passada, esse álcool terciário, mais metanol, que é o pedaço do éster aqui que veio do álcool. Essa reação, na verdade, ela ocorre em 2 etapas. A primeira adição ocorre por um mecanismo de substituição nucleofílica acílica e forma uma acetona e expulsa esse metóxido. Ao formar essa acetona, ela sofre uma segunda adição do organometálico, formando o produto de adição de duas moléculas de organometálico que, após a neutralização com ácido, forma os álcools. E um detalhe importante dessa reação é exatamente esse. As cetonas têm esse carbono aqui mais eletrofílicos do que os ésteres, porque esse carbono carbonílico do éster está em ressonância com esse oxigênio. Então, ele tem esse átomo de oxigênio para doar elétrons para ele. Então, esse carbono acílico, esse carbono carbonílico do éster é menos eletrofílico do que o carbono carbonílico de uma cetona. Então, a cetona é muito mais reativa frente a um reagente organometálico do que o próprio éster. Então, por isso que o éster adiciona 2 vezes, porque o produto da primeira adição do éster é uma cetona. Então, a molécula de organometálico que está presente no meio vai tender a reagir mais com uma cetona do que com um éster. Então, por isso que o éster adiciona 2 vezes o organometálico. Então, na prática, né, da síntese orgânica, normalmente, quando se promove essa reação, eu coloquei 2 aqui para balancear a reação. Mas esse organometálico ele vai num excesso, um excesso molar suficiente para garantir de pelo menos 2, mas um excesso até maior, exatamente para garantir a dupla adição de reagentes organometálicos a essa molécula de ésteres. Bom, obrigado. Eu espero que tenha ficado claro. Essa aula foi com um objetivo bem mais avançado do que a primeira aula, mas espero que possa ajudar alguém, espero que possa ter servido para algum estudante que talvez esteja fazendo pós-graduação ou se preparando para uma prova de mestrado, onde o nível é mais avançado. Obrigado, até a próxima.